Rádio Sertão Web ao vivo, a gente conversando aqui com os patuenses, parabenizando a cidade, hoje comemorando 81 anos. Nós estamos aqui com a autora do hino da cidade, a professora Normândia, e também com o vereador Márcio, que é filho da Normândia. Tudo bem? Tudo bem. Pois é, dona Normândia, quando foi que a senhora escreveu o hino de São Patos? Quando foi que saiu essa inspiração? Na verdade, a inspiração foi um desafio. Quando o Valmar foi inaugurado, que era o Jardim Móvel que fez. Aí quando eu fui trabalhar em 1984, fui trabalhar na Presidente Vargas, aí dona Helena Corrêa me desafiou a fazer o hino também da Presidente Vargas. Aí eu fiz. Aí quando surgiu a ideia de que todas as cidades maranhenses teriam que ter uma monografia contando a história da sua cidade e também tinha que ter bandeira, hino, a exigência do governo do Maranhão. Então, dona Helena novamente me desafiou, faça o hino de São João dos Patos, por volta de 84, 85, por aí. Aí eu topei o desafio, né, e fiz. Ontem uma menina, uma aluna do Patuense, me perguntou o que me inspirou. Amor, né, amor à cidade. A senhora é filha de São Patos? Não, eu sou filha de Floriano, morei até sair da minha terra natal há mais ou menos 2 anos, fui morar aí por lá, morei ainda em São Luís, pequenininha, vim para São João dos Patos aos 8 anos de idade. Mas o amor é aqui? 9 anos, aí tinha 9 anos. O coração é patuense? Mas o coração sempre foi patuense. Eu fui morar fora, em São Luís, né, mas sempre vinha e sempre, nas ocasiões especiais, eu estava aqui. E aí resolvemos voltar de novo, porque aqui é a nossa terra. E o hino, como se diz na gíria, pegou, né, Pegou, professora? né? Todo mundo canta o hino, né? A letra é fácil, né? Conta a história de São Patos. É simples, mas o bom é porque você não complica e as pessoas incorporaram, né? Todo mundo canta. Todo mundo canta. O bonito é esse. Ontem eu fiquei assim emocionada. A senhora teve no Colégio Patuense, né? Mais o Márcio, né? No Colégio Patuense. O que eu fiquei assim emocionada é que todo mundo canta, né? O hino. Todo mundo canta, é verdade. Márcio, o engraçado foi sim, a questão do hino, é que a gente era pequeno, eu me lembro que eu tinha 10, 12 anos, e ela fazia as estrofes do hino e mostrava pra gente. A gente morava lá na Conselheiro Saraiva. E qual era a importância que ela dava pra gente, e a gente, criança, dava opinião. E a gente levava a sério, e aí foi levando a sério. Nessa época tu tinha quantos anos, Márcio? Uns 10 a 12 anos. Tu já participava dando ideias? Dando ideias. Aí ela mostrava pra mim, mostrava pra minhas 2 irmãs mais novas. E a gente, mãe, tá, essa parte tá boa. E aí a gente sentava pra ouvir, ela cantava pra gente. E foi, acho que por isso que a gente criou esse dom e essa amizade que a gente tem. Estou perguntando aqui na nossa página no Facebook se tem direitos autorais aí. A senhora ganhou algum direito? Não, porque na verdade eu doei para o município. Ao hino do município. A partir do momento que você doa é de domínio público. Então, sendo de domínio público, não tem direito autoral. Até porque eu não ia fazer uma poesia, um hino para São João dos Patos e cobrar, né? Com certeza. Vamos dizer assim, eu não cobrei nem para o meu amigo Tom Kleber, que foi comercial, mas gente para São João dos Patos. E eu acho interessante que, como ele é um patrimônio vivo, né, que vai ficar para o resto da história, que seja mais valorizado. Porque os patrimônios a gente sabe como é que são, e um vivo, enfim, vai chegar um dia que ela não vai mais existir, mas a história vai perpetuar. Mas falando nesse negócio de valorizar, São João dos Patos valoriza pouco a sua história, as pessoas de São João dos Patos. Por exemplo, a Dona Noca é uma pessoa pouco valorizada, né, professora? A senhora concorda? Isso que eu estava falando. Hoje, Henrique, se fala que nós estamos comemorando 81 anos. Aí o Márcio diz assim, mãe, não fale nessa Mas eu ia perguntar. Mas na verdade, São João dos Patos já passou, foi 19 de março, estaria completando 127 anos. Pois é, eu ia lhe perguntar isso, que eu me lembro que eu até comentei com a senhora antes, né? Um dia desse, sobre um livro que foi lançado, né? Foi uma monografia da minha conclusão de bacharel em geografia. Então, contextualizei a história, falei de São João dos Patos, de tudo, busquei assim, englobar. Queria até ter lançado um livro. Porque, inclusive, professor, tem gente aqui que tem 90 anos que nasceu aqui, né? Sim. Como é que São Paulo só tem 81 anos? Sim, é isso aí que a gente quer dizer. Não é nem a questão, porque poderia ser povoado, né? Mas, na verdade, o decreto é o número 130 de 1892.
Que passa os patos a categoria de cidade. Não foi a categoria de cidade, que ele foi emancipado. Emancipado, certo. Certo? Então o decreto diz que São João dos Patos passa a ser município com o nome de vila. Vila e município de São João dos Patos. Inclusive, Henrique, os historiadores da cidade, junto com ela, estão querendo entrar com um projeto de mudança dessa data. Inclusive, já estou sendo intimado para levar para a Câmara Municipal. Essa data qual é, Márcio? 19 de março. 19 de março, né? E ontem também na Escola Patoense, quando eu disse que poderia fazer um projeto junto com ela, de a gente introduzir a história da cidade de São João dos Patos como disciplina no município, porque ontem foi uma coisa muito bonita, os alunos fazendo arte com a história de São João dos Patos, e a gente ficou muito emocionado, inclusive a minha mãe foi homenageada. É um projeto que a gente pode levar para a Câmara também. Mas você como vereador, até um assunto que até eu comentei com um amigo meu ontem, nós valorizamos também pouco, talvez até de jeito nenhum, o hino do Estado, né? Aqui ninguém conhece, né, professora? Geralmente eu sou convocada para cantar, quando tem um evento estadual, eu canto, porque quando eu era... Mas ninguém ele acompanha? A maioria não acompanha. Eu aprendi o hino em São João dos Patos, antigamente. Cantava nas escolas. Eu me lembro, na minha época de estudante, eu lembro que eu fui estudar em Teresina, e lá todo mundo sabe o hino do Piauí. E aí, qual é o teu hino aí, cara? Eu digo, rapaz, eu não sou meio ruim para cantar, mas na verdade eu não sabia. Isso é uma tradição que tinha, que nós, quando estudávamos no Paulo Ramos, todo dia nós cantávamos o hino nacional e íamos para a sala. Na volta era um hino, ou do Maranhão, ou das mães, se fosse dia das mães, da bandeira, ou da bandeira, se fosse época ou da independência. Então todo mundo, nós tínhamos um caderno de hino para ser cantado. Hoje você não vê mais a tradição, você não conhece mais o hino do Maranhão. Inclusive tem uma lei municipal, que eu me lembro que quando eu trabalhava na prefeitura, sancionada pelo Celso, foi uma lei do Raimundo Noleto, obrigando as escolas a cantar o hino. Só que as leis, eu não sei como é que funciona. Como é que funciona isso aí, Márcio? A Bidu, inclusive, fez recentemente. Já existe essa lei, eu me lembro do Raimundo Noleto. E ela do hino nacional. Então, aí é a execução. Mas não há um cumprimento. Aí quem fiscaliza? Como é? E na época do governo Sarney, ele tinha lei federal que dizia que todas as escolas tinham que cantar o hino nacional. Essa cultura de São João dos Patos, a cultura patoense você não vê mais uma quadrilha, vamos dizer assim, como você dançou antigamente, você não vê mais as nossas festas de reis como era antigamente, então está caindo assim, o povo está esquecendo, você não tem uma banda, toda cidade que você vai tem uma banda de música para executar hino, para fazer isso, nós não temos uma banda de música, esse aqui agora criou, né, o projeto para instituir a escola de música em São João dos Patos. Então, nós sabemos que o Maranhão é muito forte no São João, né? Você morar em São Luís sabe disso, nas quadrilhas, os boi. E aqui nós não temos nada disso, né, rapaz? Tem que resgatar isso. Resgatar, porque como a professora disse, já teve, né, professora? E nosso boi não é o boi, o bumba, meu boi. O boi de São João dos Patos, ele pega mais a cultura, porque você vai, devido à proximidade do Piauí, nós carregamos mais a fala, a cultura, mais nordestina do que de São Luís. Quando eu era pequeno, né? Tinha a burrinha, né? Era a burrinha. Pronto, eu ia te dizer, a burrinha, o jaraguá, que a gente morria de medo, que eles faziam com o osso. Não, eu morria de medo. Que a gente morria de medo, aí vinha a burrinha, disse que para dar coisa na gente, a gente saía correndo. Então era uma coisa bonita. Tem que resgatar isso aí, né, professor? E faz aí, parte da a gente história. tem que como você diz na música lá, as pessoas não vivem só de comida, né? E aí, a gente voltando à questão do hino na São João dos Patos, nessa época do seu Coelho, que era o prefeito, aí foi instituído, nós comemoramos o primeiro aniversário. Até então se pensava que realmente era 12 de junho, porque quando é o aniversário de São João dos Patos? Quando é? Seu Carlos disse, não, bora botar 12 de junho de 38. Aí eu vou explicar o porquê do 38, porquê do 12 de junho e a data correta. O 38, São João dos Patos foi elevada por um decreto federal à categoria de cidade, porque até então era um município, mas com a categoria de vila. Mas já era municipalizado. Tanto que se tu perguntar qual foi o primeiro prefeito de São João dos Patos, todo mundo vai responder, Francisco Pereira de Sá Sobrinho. Quando foi o primeiro mandato dele?
Professor, quando foi? 1892. E outro fato interessante que as pessoas esquecem, como a minha mãe falou ontem, que a Gilvana já é a terceira prefeita, e a segunda teve Dona outra. Lourdes Pereira. Dona Lourdes, Dona Lourdes. Então esse fato ninguém... A Dona Noca foi a primeira prefeita do Brasil? A primeira prefeita, sim. Tem uma controvérsia, porque a Tem uma- primeira prefeita tem no Rio Grande do que Norte, se né, sabe parece? foi no Rio Grande do Norte, uma senhora chamada Alzira. Nessa época a mulher não podia votar e nem podia receber voto. E ela foi inscrita como menino, até como homem, nome de homem, Alzira. E aí foi eleita. Mas ela chegou até a assumir, mas não foi de fato de direito, porque nessa época não podia. Então, de direito mesmo, a Dona Noca foi a primeira prefeita. Foi ela, foi a primeira prefeita nomeada. A senhora conheceu a Dona Noca? Conheci. Eu vi algumas fotos da Dona Noca aí no Rio de Janeiro, só ela de mulher, né? Dos Então, homens, para a né? época, Dona Noca foi uma mulher inovadora, uma mulher de visão holística, que ela, vamos dizer assim, abriu estradas na picareta. Coisa de novela mesmo. Coisa assim. O Colégio Paulo Ramos foi ela construiu? Na Não época foi ela, foi no governo dela, inclusive. Você vê a visão dela, o colégio, né? O tamanho do colégio, pela O grupo estrutura. escolar Dr. Paulo Ramos, é porque ela era muito amiga do Dr. Paulo Ramos, que era o governador. Governador do Maranhão, do interventor do Maranhão, no caso, não Isso, era? era doutor mesmo. E eles eram muito amigos. Ele chegou até a vir a São João dos Padres. Tem, eu lendo nos diários oficiais, quando eu estava pesquisando sobre a data, esse decreto que dizia que era 12 de junho, que a gente até então achava que era, eu encontrei muitos bilhetinhos do Dr. Paulo Ramos para ela nos diários oficiais. Se na época a gente já tivesse celular, eu teria fotografado, hoje eu estaria com esse... Professor, o Celso Rocha Santo, né? O filho do seu saudoso Celso, está mandando um abraço para a senhora de Brasília. Brasília. Parabéns aqui Obrigada, pela Celso, entrevista. meu aluno, meu eterno aluno. A internet é interessante, né? Estamos chegando em Brasília. Pois é, então a história de São Pato é rica, né, Márcia? É rica. É, e aí, retornando assim a questão da idade, quando foi 1931, um decreto do dia 17 de abril, ele retira a hegemonia política. São João dos Padres deixou de ser município em 31. Só que não foram nem 2 meses, porque no dia 12 de junho, aí vem o 12 de junho que o seu Carlos lembrou. Por isso aí voltou, né? Aí voltou, no mesmo ano, de 31. Voltou. Então só foram 2 meses, quando a gente foi analisar, quando eu fui fazer o meu trabalho, eu fui analisar com o doutor José Ribamar Trovão, que é um grande geógrafo lá de São Luís, foi meu orientador. Professor, essa data a gente deve considerar que a data 31, ele disse não. O tempo é muito pequeno, não foram nem 2 meses. E aí São João dos Padres passou a pertencer a Barão de Grajaú. Para te ver, ele era de Pastos Bons, se a gente for fazer a genealogia do município, pertencia a Caxias, porque os territórios daqui da Chapada do Alto Itapecuru. Essas terras pertenciam a Caxias, né? Era São José das Aldeias Altas, que depois Caxias das Aldeias Altas e por fim Caxias. Depois ele foi pertencer a Pastos Bons, depois que Pastos Bons foi emancipado, depois ele pertenceu à Passagem Franca quando foi emancipado, depois se emancipou e em 31 ele passou para Barão de Grajaú. Só que só foram 2 meses, não foram nem 2 meses, que ele de abril para junho, e aí ele voltou a ser município, porque foi provado por A mais B que ele tinha sim condição de se manter como município. Então já era município, já tinha tido vários prefeitos. Então não foi 38. E tudo protocolado e com prova, né? Eu tenho todos os documentos. E se não é assim, solto, como que alguém disse, tem as provas para a gente tem a documentação. Inclusive, a ata de instalação do município, a dona Silvia tem esse documento. A gente vai propor a ser colocado numa redoma de vida, para que seja, vamos dizer, a população possa até ver, né? Então, existe um movimento aí para realmente mudar essa data, realmente as pessoas conhecerem realmente a história de São Pato? Nós vamos fazer o projeto, já tem eu, a professora Lourdinha, que é historiadora, tem o professor Rubens, que é historiador, tem a Alzimeire, que é geógrafa, tem o professor Cícero também, ele acredita na gente, e a gente está pensando em elaborar um documento, né, colocando toda essa documentação
e fazer um projeto e entregar para o vereador, entrar pedindo a mudança e realmente para a gente, porque a gente só sustenta eu não diria mentira, só sustenta uma teoria até que a outra, Com certeza. né, seja... Mesmo porque tem tudo documentado, né, professora? Então a gente tem que dizer a verdade para que as pessoas não fiquem pensando todo tempo a gente... E esse projeto também, só para enriquecer a história aqui, esse projeto também das pessoas conhecerem a história na escola, isso é importante, né, professor? Né, Márcio? É interessante. Eu estudei em São Luís, eu não sei hoje ainda, você estuda muito a história maranhense, inclusive cai no vestibular, né? Inclusive, era muito cobrado, né? De 6 a 14 anos, né, lá no Patoense. Quando eu falei assim, por conta disso, gente, então vou fazer um projeto de lei que introduza a história de São João dos Patos. Rapaz, foi uma gritaria grande das crianças, dos alunos. Então ele já foi o primeiro momento, o primeiro contato e o respeito e as pessoas querendo. Então já foi positivo aquilo ali. Com certeza. E estou com o professor Rubem, Lourdinha também. Nós estamos querendo lançar um livro que diz assim, quem disse que São João dos Patos não tem história? Né? Porque aí as pessoas às vezes dizem, São João dos Patos não tem história, cadê a história? Nós vamos sim, porque os patoenses é quem tem que fazer. Inclusive tem muitas... Ressuscitar isso aí. Você vê, tem a rua Santo Sobrinho, ninguém sabe quem foi Santo Sobrinho, ninguém sabe quem foi... Várias ruas de patoenses que fizeram a história de São dos Patos, né, professora? O Sá Sobrinho é o Francisco Pereira do Sá Sobrinho. O Santo Sobrinho, se não me engano, era o João Rocha Santos Sobrinho, que era o pai de seu Eurico Rocha Santos, que foi um dos primeiros vereadores de São João dos Patos, na Câmara, que a Câmara de Vereadores tinha o João Rocha Santos, que era professor, tinha os alferes, na época que era título, tinha o Alfredo, que era pai de seu Carlos Pereira. Então, foi vereador também? Foi vereador da primeira Câmara. Da primeira Câmara? Em 1892. Isso aí tem o documento, a assinatura dele é a coisa mais linda, ainda escrito acho que a caneta tinteiro, a pena, não sei nem que material é aquele. E todo esse acervo ainda tem esse acervo. É importante que a população conheça. Com certeza. E também nós temos... Já estou conhecendo aqui através dessa entrevista, né? Tem que ter incentivo, né? Com certeza. E tem outro projeto que a gente já está, vamos dizer assim, no gatilho, é de tombamento dos prédios da cidade. Por quê? Falando, é um assunto importante, né? A casa da Dona Noca ali foi realmente uma tristeza, né? Perdeu. Uma perda grande. Eu tive agora ali em Pastos Bons, tem uma casa lá velha, fizeram lá um museu. Tem um museu, né? Uhum. E realmente seria interessante se hoje fosse um museu ali, né? Mas... fosse um museu. Porque aí, Henrique, voltando à Dona Noca foi importantíssima para a época dela. Uma mulher de visão acima da época. Da média, dela, né? Da época. Porque naquela época... Hoje existe preconceito contra a mulher, né, professor? E naquela época, hein? Naquela época. Já pensou? E aí, veja só, a Dona Noca, ela foi assim, uma desbravadora. E mesmo que ela não seja considerada, que alguns historiadores não consideram ela como a primeira prefeita do Brasil, mas foi a primeira do Maranhão. De qualquer forma, é um legado histórico para São João dos Patos. Inclusive, a Dona Noca teve um seriado na Globo uma vez, Teve. né? Eles foram assim... O nome era Rainha do Agreste, se não me engano, e que contava a história dela, mas com pseudônimo, não usaram o nome dela. Não, né? Não, foi escrito pelo Ferreira Goulart. E eles não usaram o nome dela e nem o nome São João dos Patos, usaram outro nome. Que a gente sabia que era ela, a história era dela, mas eles não deram o crédito. Acho que para não dar direito autoral, sei lá, para a família. Professora, a gente passava o dia... Assistir esse seriado. Então eu lembro que eu estava na década de 80, não é isso? Professora, a gente passava o dia todo conversando com São dos Patos, Márcio, mas infelizmente tem... Tempo urge, né? E eu quero parabenizar a senhora, né, por saber realmente, pelo hino de São dos Patos, né, agradecer também, né, em nome de todos os patoenses, né? Obrigada. E o Márcio também, obrigado Márcio pela entrevista. E no finalzinho, mesmo não sendo hoje 12 de junho, mas vamos dar um abraço para São João dos Patos, né? São João dos Patos, sinta-se abraçada por a família Oliveira Lima, Normândia, Márcio, José Fidêncio,
Denise, todos os meus filhos, Fernanda, Paula, Zé Alberto, Gisele, que está em Brasília, São João dos Padres se sentia abraçada, parabenizo a si mesmo, de qualquer forma ela aniversariou, são muitos anos. E esse dia 12 também faz parte da história, faz né? Parte, né? Faz parte. De qualquer forma faz parte. E que São João dos Padres cada vez mais progrida, cresça, que os filhos patoenses são pessoas ilustres, pessoas que realmente trabalhadores, gente hospitaleira, gente que sabe receber as pessoas. E que por isso a gente deu o nome de Cidade Amada, Terra Boa e Hospitaleira. Parabéns, São João dos Patos, e parabéns aos patoenses. E aí, Márcio, sua mensagem? E a gente agradece a você, Henrique, pelo incentivo à cultura, por valorizar, a gente ficou muito feliz. E São João dos Patos é isso aí, essa cidade que a gente ama, que a gente foi embora para estudar fora, foi de Malicu e voltou, porque a gente tinha certeza de que aqui era o lugar para a gente terminar nossos fins de vida. Meu pai dizia que não morria fora, queria morrer aqui. Então, para São João dos Patos, todo o amor e todo o carinho. Tá aqui o seu Zé. Você deve pedir para encerrar aqui a matéria, a participação do seu Zé aqui, patoense. Você que também fez história no Banco do Estado. Fez. Tá aí, seu Zé. Dá um alô aí. Um alô para São João Patos aí, seu Zé. Apaixonado por São João dos Patos. Parabéns pelo aniversário. Tá bom. Muito obrigado. Valeu, portanto, conversando aí com a família aqui da dona seu Zé, a Normândia, o Márcio, falando de São João dos Patos, com exclusividade para o portal Rádio Sertão Web.